Mas antes de irem para a arena, para o circo romano, onde ocorriam danças, onde ocorriam jogos, competições e, por último, tinha um festival bizarro, atroz, medonho, que era entregar os cristãos para as feras. Que feras? Leões, tigres, entre outros. Antes disso, na prisão, Quênios Lúcius, diante da sua autoridade que ele tinha no Império Romano, ele, junto com a sua neta, vai até a prisão para que ela possa se despedir tanto de Ciro, seu amado, quanto do pai do Ciro, Nestório. E é impressionante assim a resignação dos dois, sabendo que vão morrer, porque eles podiam ter renunciado, eles podiam ter negado, eles podiam ter dito, não somos cristãos, e teria adotado então a fé dos romanos, que era para vários deuses, e eles firmaram a sua fé, e eles não negaram a sua fé. E por isso eles morreram, por ter um ideal, por pensar diferente, por agir diferente, por acreditar num Deus diferente dos deuses dos romanos. Então eles foram condenados à morte por ter a fé cristã. Uns dos cristãos, alguns dos que foram presos, que eram romanos, o imperador concedeu um indulto e permitiu que eles fossem exilados. Eles foram então expulsos de Roma. E outros, os que não eram romanos, eles foram levados para o sacrifício. E desses que foram levados para o sacrifício, alguns ficaram em postes e outros não. Os que ficaram em postes levaram flechadas dos atletas africanos que lá estavam, flechadas com veneno, que abriam seu peito enquanto eles cantavam, enquanto eles entonavam um hino de louvor a Jesus Cristo. E os outros que ficaram soltos, eles que não levaram as flechadas, eles foram devorados pelas feras, e os que levaram as flechadas depois também foram, porque os seus corpos, né, foram deixados ali para as feras, então, devorarem. Mas até isso se efetivar, eles ficaram cantando o tempo inteiro, e não adiantava aumentar as flautas, bater os tambores, gritar, a massa toda, a galera toda gritar, nada disso adiantou, nada sufocou o cântico angelical daquele grupo que estava sendo martirizado. E enquanto eles cantavam, Célia e o avô dela, lá do castelo, do palácio, viram no momento exato do desencarne deles, pombas brancas voando, saindo, se erguendo de dentro do circo. E eles tiveram a certeza que era a alma daquelas santas criaturas, né? Daquelas ovelhas, daqueles cordeiros que foram entregues como sacrifício em nome do cristianismo, nos seus primórdios, no início, né, da propagação, do compartilhamento das ideias cristãs. E o vô de Célia vem então a falecer, né, desencarnar, melhor dizendo. E quando o pai de Célia está naquela missão que o imperador mandou, junto com a sua ex-amante do passado, Cláudia Sabina, que fica todo o tempo investindo, tentando ele, mas ele recusando, porque agora ele é um pai de família, um bom marido, e ele não cede às investidas dela, porque ele ama a esposa dele e a família dele. Mas Cláudia Sabina, ao retornar, tanto ela quanto Ovídio Lúcio, para Roma, ela, sabendo que o seu esposo, que é prefeito, o Lólio Urbico, tinha
uma doentia paixão por Alba Lucínia, que é a esposa de Ovídio Lúcio, ela chama a Téria, a sua antiga serva, e combina com a Artéria a execução de um plano maligno, maquiavélico. Em troca, a Téria recebeu muito dinheiro e joias. Então, como eu já havia dito, toda a tragédia dessa narrativa está em sentimentos nada virtuosos, que são a ambição, a vingança e a cobiça pela mulher do próximo, pela mulher do outro, né? A tentação, querer fornicar, querer praticar o adultério, que quem sentisse é Lólio Urbíquo. Todo o tempo que Ovídio Lúcio esteve viajando, Lólio Urbíquo ficou tentando, investindo contra a esposa de Ovídio Lúcio. E Cláudia Sabina, sabendo disso, pede para a Téria ir num lugar onde eram abandonadas, onde as crianças rejeitadas eram largadas, ir lá na roda viva, buscar uma criança recém-nascida e colocar ao lado de Alba Lucínia enquanto ela dormia. Para isso era necessário dar para ela uma poção que fizesse ela dormir. Um remédio, um chá forte que deixou ela sonolenta. Nesta noite, Célia escutou os choros de uma criança e, preocupada com aquele choro, de onde que surgiu aquele choro, ela foi buscando em que direção vinha, e aquele choro vinha do quarto da mãe dela. Ao entrar no quarto, ela ficou surpresa, né? Ela ficou muito surpresa, porque como que tinha uma criança do lado da mãe dela e a Artéria estava ali aos pés, ao lado da cama, ajudando. Então a Téria mentiu, criou uma história fantasiosa, falaciosa, mentiu para Célia que aquela criança era filho da sua mãe, de Alba Lucínia. Era o fruto do pecado de Alba Lucínia com Lólio Urbíquo, que ela não resistiu às investidas e teve um relacionamento secreto, pecaminoso, e que tinha acabado de dar à luz, que tinha nascido aquele menino. Isso já era mais ou menos no raiar do dia, quando Célia escuta os passos do pai se aproximando, chegando de viagem. Ele já tinha chegado de viagem, mas ele estava ainda dando algumas ordens para os seus subordinados, e quando ele retornou para casa, por seu palácio, Célia, desesperada, sabendo que a tradição romana jamais ia permitir um adultério, sabendo que a sombra da desgraça estava pairando sobre sua família, que seu pai, Ovídio Lúcio, amava a sua mãe, Alba Lucínia, e Alba Lucínia tinha um amor recíproco por ele, Célia, de forma resignada, de forma sublime, majestosa, de um espírito muito nobre, pega para si a criança nos seus braços, e quando o pai adentra no recinto e ele pergunta: o que é isso, o que está acontecendo aqui, ela confessa em lágrimas para o pai que teve um envolvimento com Lólio Urbíquo, que todo o tempo tentou sua mãe, mas que sua mãe, muralha forte, pilar da família, não cedeu, e aí ele passou a investir contra ela. Célia, jovenzinha, ingênua, imatura, não teve forças para resistir, não sabia como resistir, e se viu ilhada nas armações daquele homem sedutor. O pai de Célia ficou furioso, pegou um punhal e ergueu para matá-la, quando sua mãe, Alba Lucínia, saiu daquele transe que ela se encontrava e acordou naquela cena, naquele desespero, e gritou impedindo que ele não fizesse aquilo,
pelo amor que ele tinha pela sua família, pela sua filha e por ela, que ele não matasse a sua filha, a Célia.